E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Elker e esse é o canal Papo Digital. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática a forma correta de fazer requisições e consumir dados de APIs externas dentro do Nuxt 3. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Olha, eu sei que você deve estar meio confuso aí se perguntando: pô, mas então quer dizer que eu não consigo usar o Axos dentro do Nuxt 3? Ou então, poxa, eu usei Axos a minha vida toda, agora eu vou ter que aprender tudo de novo, uma ferramenta completamente nova? Mas calma, tá? Vamos por partes aqui que eu vou te explicar certinho. Bom, olha só. Aqui no repositório do Nuxt 3 tem uma discussão onde o pessoal estava pedindo para eles portabilizarem o módulo do Nuxt Axos que tem para o Nuxt 2, né? E eles queriam que portabilizasse para o Nuxt 3. E aí o pessoal que desenvolve o Nuxt respondeu o seguinte: olha, dá para você usar o Nuxt 3, não é muito difícil, é só você instalar e configurar aí da forma que você já está acostumado, mas considere que o Axos ele foi construído com a API antiga, que usa o XML HTTP Request e uma versão do Node também bem antiga. E isso faz com que ele não funcione muito bem em alguns cenários, como Web Workers, por exemplo. E o pessoal do Nuxt também teve alguns problemas em fazer o Axos funcionar utilizando a funcionalidade de Server-Side Rendering. Porque o que acontece? Quando a requisição era disparada do lado do servidor, quando eles conseguiam montar o client ali, não dava para saber se aquela requisição ela já tinha sido completada ou mesmo se ela tinha sido disparada do lado do servidor ou do lado do client. Então, acabava sendo feita de novo, e aí gerava duplicidade de requisições toda vez. E aí o que eles pensaram? Não, vamos construir uma solução própria, né, que funcione bem na parte do server-side rendering, que é o forte do Nuxt. E aí eles construíram uma ferramenta que é bem parecida ali com o Fetch API, que a gente já está acostumado a usar aí, que é esse carinha aqui, ó, esse OFetch. E aí, na própria descrição aqui, eles falam que é uma Fetch API melhorada, que funciona no Node, no browser e nos workers, que seriam web workers. E aí, se você reparar bem, o projeto aqui ele já tem 46 contribuidores e já tem bastante gente utilizando. Então, eles estão sempre dando manutenção nisso daqui, sempre trazendo melhorias. Mas quais são os pontos fortes desse negócio aqui? Eu vou te mostrar aqui as funcionalidades que eu mais gostei. Além de funcionar a mesma interface que a gente utiliza no browser, a gente consegue utilizar no Node. Mas o que eu mais gostei foi a questão aqui do parsing. Ele faz o parse automático. Então a gente não precisa toda vez que fazer uma request pegar o JSON lá e dar um parse, ele já faz isso pra gente. E aí a gente consegue customizar ainda aqui nesse parse response. Você pode dizer qual é o tipo de parse que você quer usar. O padrão é o JSON parse, mas você pode criar uma função para customizar. E você pode trocar o tipo de response. Imagina que você está fazendo uma requisição para o endpoint que vai trazer um arquivo, um blob. Aí você pode mudar aqui o response type dele, que ele já vai pegar certinho. Uma outra coisa também que eu gostei, a questão aqui do auto retry. Você consegue colocar quantas vezes você quer que aquela requisição seja refeita caso dê alguma falha de comunicação, e você consegue colocar um delay. Então aqui nesse caso aqui está colocando 500 milissegundos, ele vai esperar 500 milissegundos entre uma tentativa e outra. Também dá para definir um timeout para não ficar esperando a vida toda o servidor responder. Ele também oferece a possibilidade de você tipar os tipos de retorno. Então, para quem gosta de utilizar TypeScript, aí dá para usar certinho. Ele também tem interceptors. Então, assim como a gente tem lá no Axos, você consegue interceptar que toda vez que ele for fazer uma request e configurar alguma coisa que você precise. E no onRequestError você consegue tratar algum erro de request que não deu certo.
E uma outra coisa também que é muito interessante é que ele te permite criar uma instância, assim como o Axios. Então você cria uma instância com as configurações base ali, com os interceptors e tudo mais. Ele é bem interessante, eu vou mostrar na prática aqui, mas só para você entender mesmo o porquê que a gente não utiliza Axios no Nuxt 3, basicamente é por causa disso. E aí esse carinha aqui, da forma que foi implementado internamente dentro do Nuxt, eles conseguem identificar a requisição através de uma chave única. Eu já vou mostrar isso como funciona, mas basicamente é o seguinte: quando uma requisição é disparada do lado do servidor, a gente define uma chave única para essa requisição, e aí quando ela é disparada e resolvida do lado do servidor, quando chega no cliente, ela não é refeita. O server consegue pegar aquele retorno e só repassar para o front, entendeu? Então eles conseguem ter bem esse controle aí. E aí, como que eles fazem isso? Aqui no Nuxt, se a gente vier aqui nessa parte aqui, ó, de Data Fetching, a gente consegue ver que eles têm três formas. São dois composables novos que eles criaram e o próprio fetch. E aí como que funciona? Olha só. O useFetch e o useAsyncData são composables que a gente utiliza lá no front-end, tá? Na parte do cliente. Se a gente estiver fazendo requisições do lado do servidor, esses caras aqui não vão existir, então a gente tem que utilizar o cifrão fetch mesmo. Bom, para a gente ver na prática como se funciona, vamos criar um projetinho aqui e aí eu vou mostrando passo a passo como isso funciona, tá? Tá, aí eu vou criar um projeto novo aqui, e para isso então a gente vai utilizar o Nuxt, que é o CLI do Nuxt. Eu vou chamar esse projeto de Nuxt 3 APIs. Agora eu vou entrar aqui na pasta do projeto e instalar as dependências. Beleza, agora que já instalou as dependências, eu vou abrir o projeto aqui no VS Code. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui nesse app.view e vou tirar esse cara daqui, esse Nuxt Welcome a gente não vai utilizar. Eu vou, na verdade, alterar ele aqui para a gente utilizar o Nuxt Page. E aí a gente vai habilitar então o sistema de roteamento do Nuxt. Além disso, como a gente vai trabalhar com requisições, para tentar deixar mais claro aqui quando as requisições são feitas, eu vou colocar o componente de loading aqui do Nuxt, esse Nuxt Loading Indicator. Beleza, aí agora vamos criar aqui uma pasta chamada Pages. Aqui eu vou ter a index.view. E aqui eu vou ter um template.
E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter 3 páginas diferentes para a gente ver as 3 formas que o Nuxt nos oferece de fazer requisições, tá? Então aqui eu vou ter o Nuxt Link. A primeira vai para UseFetch. Aí eu vou copiar esse cara aqui. O segundo vai para UseAsyncData. E o terceiro vai para OFetch. Certo? E aí agora vamos criar essas páginas então. Aliás, antes de criar as páginas, só para ficar mais organizadinho, vou colocar esse carinha aqui numa lista. Beleza, agora sim vamos criar as páginas. Certo, e aí vamos começar implementando aqui então o exemplo do UseFetch. E aí vamos lá, aqui no nosso template, vamos ter um título aqui. Logo abaixo aqui eu vou ter um botão. No evento de clique, eu vou chamar um método aqui chamado refresh. Logo abaixo aqui eu vou ter uma div. E ela vai ser exibida quando eu estiver carregando. Uma outra div aqui para exibir erro. Certo? E aí, por último, eu vou ter uma outra div aqui. Aliás, nesse caso não vai ser uma div, eu vou ter uma tag pré. Porque aqui eu quero exibir o objeto que vai vir. E aqui, só para exemplo, a gente vai utilizar a PokeAPI. E aí, por enquanto, eu vou passar fixo aqui o nome de um Pokémon. E eu vou passar o nome do Charmander. Beleza, então agora vamos implementar aqui o nosso código, por assim dizer, né?
fazer o contrário. Ó, então aqui eu vou ter um await e vou usar o composable useFetch. Certo? Esse composable useFetch, ele nos pede para utilizar apenas a URL da requisição. Então eu vou copiar aqui a URL do endpoint que a gente precisa chamar, que é esse cara aqui. E aí, se eu quiser customizar alguma coisa, eu passo um objeto aqui de configurações. Então eu posso dizer aqui qual que é o método. Tá, eu posso dizer aqui no caso que o método que eu quero utilizar é o get. E se eu quiser passar alguma coisa aqui no headers, aí eu posso dizer aqui que o content type, por exemplo, é application.json, ou eu posso passar alguma outra coisa, certo? Esse composable useFetch, ele nos retorna algumas propriedades aqui. A primeira delas é o data, que seria o retorno do endpoint em si, e aí aqui eu vou renomear ele para Charmander. O segundo parâmetro é a segunda propriedade é o pending, para indicar se essa requisição está carregando ou não. E aí por fim ele tem error, para indicar se deu algum erro, e o refresh é um método que a gente pode utilizar para refazer essa requisição com os mesmos parâmetros. Vou salvar do jeito que está aqui. E vamos rodar o projeto aqui para a gente ver como que vai ficar. Tá, ele deu um erro aqui, porque nas outras páginas não tem nada, então a gente tem que pôr pelo menos um template aqui. Então vamos lá, só para não quebrar a aplicação. Coloco o template, coloco o título, e aqui a mesma coisa. Vamos ver se agora vai funcionar. Certo, então carregou a aplicação aqui, aparentemente não tem mais nenhum erro. Eu vou deixar aqui na guia de network para a gente ir vendo as requisições. Beleza, então olha só, vou abrir a página aqui do useFetch. Você percebeu que ela demorou um pouquinho para abrir? Isso aqui acontece pelo seguinte, lembra que eu falei que o Nuxt consegue ver quais são as requisições que foram feitas do lado do servidor e repassar o retorno para o cliente? Bom, o useFetch, do jeito que eu usei aqui, ele vai funcionar da seguinte forma. Quando eu faço a requisição dessa página, que eu chamo lá no servidor a request dessa página, lá no servidor ele dispara a requisição, ele espera o retorno, e assim depois que ele resolver essa requisição e tiver o retorno dela, aí sim ele vai permitir que eu navegue para a página e vai repassar o retorno para o cliente. Então nesse caso aqui ele bloqueia a navegação, enquanto as requisições do useFetch não forem resolvidas. Certo? Repare aqui o seguinte, olha o tamanho desse objeto que retornou aqui. Tem muitas informações e a página demorou um pouco para ser carregada. A gente consegue otimizar isso daqui, tá?
Esse composable useFetch, ele tem uma propriedade aqui chamada transform, certo? E essa propriedade transform, ela nos permite manipular a informação e pegar apenas as propriedades que a gente precisa para retornar para o cliente. Então, essa propriedade data aqui, ela não vai ter aquele objeto gigantesco, ela vai ter apenas as propriedades que a gente precisa pegar. E aí, como que a gente faz isso? Aqui, olha, o transform ele recebe uma função, e essa função ela recebe o retorno dessa requisição como parâmetro para a gente poder customizar. Aqui nesse caso, eu vou retornar apenas um objeto. Aqui eu quero retornar simplesmente o ID. Então, aqui seria data.id. O nome, então, aqui data.name. E image. Aí o image é data.sprites.frontDefault. Tem uma outra forma de fazer, tá? Imagina que a gente não precisasse dessa image aqui. Se a gente não precisasse disso, tem uma outra propriedade aqui que seria o pick. Aí a gente não passaria o image, tá? Porque o pick ele não vai descendo ali a hierarquia do objeto, ele só pega no primeiro nível. Então eu pegaria aqui o ID e o name e retornaria essas propriedades para esse objeto data. Como a gente precisa acessar aqui o sprites para depois pegar a propriedade do front default, não daria certo de usar o pick, por isso que a gente está utilizando o transform. Certo, eu vou salvar aqui então. Aí agora vamos voltar aqui na página inicial e repare que quando eu for carregar a página vai ficar muito mais rápido, ó. Certo? Porque nesse caso a gente não precisou transportar todas as propriedades, ou seja, aquele objeto gigantesco lá da parte do servidor para o front, né, para o cliente. Então, como as propriedades foram poucas, o objeto era menor, então foi mais rápido de carregar a tela. Uma outra coisa que a gente pode fazer, imagina que a gente não quer esperar a requisição terminar para poder carregar essa página. A gente tem duas opções de fazer isso, tá? Aqui a gente pode usar um outro composable, que é uma variação desse daqui, que é o use lazyFetch. A sintaxe é a mesma, a gente só adiciona esse lazy aqui para indicar que a gente não quer bloquear a navegação. E aí, quando a gente faz isso, deixa eu voltar aqui e vamos tirar esse transform por enquanto, só para a gente conseguir fazer a página demorar mais. Tá? Olha só, quando a gente vem carregar aqui, repare que ele fica carregando, mas a página já está aqui, então ele não bloqueia quando a gente usa o lazy. Beleza, vamos deixar isso aqui um pouco mais interessante agora, tá? Imagina que a gente queira ter a opção aqui de buscar os dados de Pokémon de forma dinâmica. Então, se a gente tiver mais de um Pokémon para fazer a requisição, como que a gente faria para passar essa informação ali para requisição? Olha só, eu vou criar aqui então, vou criar uma div aqui e vou colocar um select aqui com algumas opções de Pokémon. Aqui a gente vai ter um vModel. E aqui vamos ter algumas opções.
Então o primeiro aqui vai ser o Charmander, que é o que vai vir selecionado por padrão. Vou copiar isso daqui para ficar mais fácil. O segundo aqui eu vou colocar o Bulbasauro. Certo, e agora, por último, eu vou colocar aqui o Pikachu. Ah tá, peraí. Esse carinha aqui tem que ficar abaixo do pré. Senão a gente quebra aqui a nossa cadeia de else if. Certo, e aí a gente precisa fazer algumas alterações aqui então na nossa parte do script. Aqui o Selected Pokémon ele vai ser um ref, começando com o Charmander, que vai ser então a nossa opção padrão. E aqui, cara, olha só que interessante, a gente vai ter uma variável aqui, endpoint, e essa variável vai ser uma variável computada. E é aqui que a mágica acontece. Olha só, eu estou pegando aqui o mesmo endpoint, e aí no lugar do nome aqui, eu estou passando o Pokémon selecionado, certo? O que acontece? Eu vou vir aqui no useLazyFetch, aliás, vamos voltar ele aqui para useFetch, e aqui no lugar dessa URL eu vou simplesmente colocar endpoint, certo? Repare que eu não estou colocando endpoint.value, tá? Simplesmente endpoint. Quando a gente passa dessa forma, o Composable entende que esse cara ele é um computed ref. E aí toda vez que o valor desse computed ref é refeito, esse cara aqui é disparado novamente de forma automática, tá? Então vamos lá para a tela para dar uma olhada. Beleza, olha só. A gente carregou a tela aqui e está com o Charmander. Quando eu trocar, ele vai refazer a aquisição sozinho. Viu só? Então aqui ele já pegou os dados do Bulbasauro. Certo? Então, essa aqui é a forma básica de utilizar o useFetch. Tem algumas outras propriedades que você pode passar lá naquele objeto de opções, mas aí eu sugiro que você depois dê uma olhada com calma lá na documentação oficial. Mas o básico seria isso daqui. Agora, imagina que a gente precisa fazer uma requisição composta aqui. Imagina que a gente precisa pegar dados de 2 endpoints no carregamento dessa tela. Como que a gente faria? Bom, com o useFetch a gente não consegue fazer isso. E ficaria muito feio a gente ficar colocando uma porrada de useFetch um abaixo do outro aqui, né? Mas para isso a gente tem o Composable useAsyncData, tá? Só para você entender, esse componente useFetch ele usa o useAsyncData aqui dentro dele, embutido. Só que ele fornece uma sintaxe mais simples da gente utilizar, que é nesses casos aqui, quando a gente precisa fazer simplesmente uma requisição mais básica, né? Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar todo esse conteúdo aqui, e agora vamos vir aqui para essa página do useAsyncData, eu vou substituir, deixa eu só corrigir o título aqui. Beleza, agora vamos fazer o seguinte,
Vou trocar aqui toda essa parte, tá? E aqui eu vou colocar o use async data, que é o outro composable que a gente vai ver. Como é que funciona esse cara? Bom, esse aqui, diferente do useFetch, eu não posso simplesmente passar a requisição, aliás, eu não posso simplesmente passar a URL que eu quero requisitar. Nesse caso, eu sou obrigado a passar uma chave única, tá? E aí, quando eu digo chave única, é chave única para toda a aplicação. Então, a gente precisa especificar bem o contexto, porque é através dessa chave única aqui que o Nuxt vai saber distinguir essa requisição das outras. Então, quando ela for disparada do lado do servidor, ele vai conseguir, através dessa chave única, identificar ela de novo lá no client para não refazer. Ele simplesmente pega os dados que foram recebidos lá no server e passa para o client sem ter que refazer ela de novo. Aqui eu vou chamar de Pokémon Info. E aí, como segundo argumento que a gente passa, vai uma função. E aqui eu vou usar dois endpoints. Aqui eu vou pegar os dados básicos ali do Pokémon que a gente já estava utilizando, e eu quero pegar alguns dados da espécie dele também, como o habitat em que ele vive e qual que é o tipo de textura do corpo dele, por assim dizer, tá? Primeira coisa, a gente tem que vir aqui nessa função e dizer que ela é assíncrona. E aqui, olha só, eu vou ter o Pokémon Data e vou ter o Species Data. E aqui eu vou chamar o promise.all. Aqui dentro, olha só, eu vou chamar dois endpoints. Certo, aqui eu estou chamando dois endpoints, o mesmo que a gente já estava usando antes e o do Pokémon Species. E aqui como identificador eu estou passando o Pokémon selecionado, tá? O nome do Pokémon que a gente vai selecionar lá. Repare que aqui eu estou utilizando esse cifrão fetch, que é aquela terceira opção que foi informada lá na documentação do Nuxt. Aí aqui, esse cifrão fetch, você pode passar as mesmas opções do fetch API, que são basicamente as mesmas coisas que a gente estava passando aqui no useFetch. Ó. A gente pode passar o método, a gente pode passar o headers. Então, são essas opções que a gente passa aqui no fetch. Ou você pode vir aqui na documentação do OFetch, que todas essas opções aqui também são cabíveis lá. Bom, enfim, então aqui a gente está chamando esses dois endpoints e está jogando nessas variáveis aqui. Repare que aqui a gente não está utilizando o transform, certo? Porque aqui dentro do useAsyncData a gente consegue fazer uma customização mais personalizada das coisas. Então aqui a gente consegue chamar dois endpoints, e se você estiver utilizando alguma biblioteca de terceiros para poder fazer as requisições, por exemplo, imagina que você queira utilizar o Firebase, então você teria que utilizar o useAsyncData e aqui dentro você chamaria a API do Firebase para trazer os dados de lá. Beleza, dito isso, vamos continuar aqui. Então aqui eu vou ter o retorno de um objeto, e aí esse cara vai ter um ID, que vai ser o PokémonData.id, um name, o image, até aqui é a mesma coisa que a gente já tinha feito. Agora eu vou pegar aqui o habitat, que vai vir de Species Data,
habitat.name e eu vou ter um shape, que também vai vir do species data shape.name, certo? Então aqui, dentro do useAsyncData, a gente está fazendo as duas requisições e retornando o objeto da forma que a gente precisa. Só que esse cara, ele também nos oferece um objeto de configuração. Então aqui eu posso passar um outro objeto, e aí, como a gente quer ficar refazendo a requisição sempre que o selected Pokémon for alterado, a gente não pode usar dessa forma aqui, ó, porque não é só um endpoint. Então vou apagar esse cara, e o que a gente vai utilizar, na verdade, é uma propriedade aqui chamada watch. Certo? E aí esse watch é um array, e você pode colocar as variáveis que você quer que ele fique escutando. E sempre que ela alterar o valor, essa requisição vai ser refeita com um novo valor dessa variável. Vou salvar aqui e vamos dar uma olhada lá na tela como ficou. Ó, então aqui ele já trouxe os dados que a gente precisava. Vamos alterar aqui o Pokémon. Ele já carregou os dados do segundo Pokémon. Certo? E aqui repare que ele está bloqueando a navegação. Para a gente não bloquear a navegação, mas fazer de uma outra forma, ao invés de simplesmente vir aqui e colocar o use lazyAsyncData, aqui no objeto de configuração eu vou passar uma outra propriedade que seria a lazy, como true. Se eu fizer isso, ele já vai parar de bloquear a navegação, tá? Então, quando eu faço isso, ele já fica aguardando a requisição ser completada aqui do lado do cliente. Beleza, então o useAsyncData, ele é uma forma mais avançada da gente fazer as requisições. Mas ainda existe uma forma mais customizada do que essa, tá? Imagina que a gente tem uma outra API para poder consumir dados, e essa outra API ela necessita que a gente passe no header, toda vez que a gente for fazer uma requisição, um token para verificar se esse usuário tem acesso ou não, se ele está logado ou não. E imagina que a gente precisa passar também um user ID para identificar quem é o usuário que está fazendo essa requisição. E ainda, imagina que a gente tem que fazer uma tratativa de erro sempre que a gente fizer uma requisição e retornar um 401 ou 403, que são códigos HTTP relacionados à permissão de acesso. Imagina que a gente tem que deslogar esse cara ou dar um aviso para ele. Daria para fazer com o useAsyncData e toda vez que a gente usar aqui esse cifrão fetch, a gente customizar os headers e colocar os interceptors? Dá para fazer, mas não é o recomendado. Fica chato de ficar fazendo isso toda vez e a gente fere aqui as boas práticas de programação, que é ficar se repetindo. Certo? Então, para isso, para resolver esse tipo de problema, agora a gente vai criar digamos assim, um plugin, né? Porque o Nuxt 3 ele nos permite criar plugins. E aí a gente vai criar um plugin para fazer esse tipo de requisição, tá bom? Mas antes, para a gente ter tudo que a gente precisa, a gente vai ter que vir aqui nessa documentação do Wolfet e instalar esse cara. Ó, vou parar aqui a aplicação. E aqui eu vou colocar um "-d", porque eu quero que esse cara seja instalado apenas como dependência de desenvolvimento. Por quê?
esse cara, ele já existe lá dentro do Nuxt. Eu vou instalar ele de novo, entre aspas, só porque eu preciso da tipagem, tá? Beleza. Já está instalado, então agora vamos voltar aqui e criar uma pasta chamada plugins. E aqui o nome desse plugin vai ser HTTP. Beleza. Olha, para a gente criar um plugin no Nuxt, no caso do Nuxt 3, a gente não necessariamente precisa ir lá no Nuxt Config e registrar ele, tá? A gente só precisa fazer isso caso ele esteja em uma subpasta. Se ele estiver na raiz da pasta plugins, não é necessário. Tudo que a gente precisa fazer é exportar uma função chamada define Nuxt plugin. Beleza. Aqui a gente vai ter uma variável chamada fetcher, que vai ser a instância então do fetch. Aqui primeiro eu vou passar o base URL. Esse base URL aqui, no nosso caso, vai ser o /API. Por que isso? A gente vai criar alguns endpoints internos aqui dentro do próprio Nuxt, porque o Nuxt ele é um framework full stack, por assim dizer. A gente consegue criar endpoints dentro dele. Então eu vou criar alguns endpoints aqui, como se a gente tivesse uma API, para simular mesmo que a gente tivesse ali um back-end que espera um token ou algo nesse sentido. Só para exemplificar melhor, tá? Esse nome aqui tá errado. Base URL é maiúsculo. Tá. Então a gente está definindo aqui o base URL. Aqui eu vou ter o onRequest. Que é uma função. E esse onRequest aqui ele tem a própria request e tem options, certo? Aqui eu vou ter um auth header. Beleza, olha só. Imagina que quando você for fazer as requests, você vai precisar ir no local storage ou então lá na store do Pinia para poder pegar qual que é o token de usuário e também para pegar o user ID ou alguma outra informação. Aqui é o momento de você fazer isso, tá? No onRequest aqui, nesse interceptor, você conseguiria acessar a store ou local storage e pegar esses dados para setar no header da requisição. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou utilizar o Object Assign para a gente mesclar o que veio da requisição com o header de autorização ou de autenticação que a gente está colocando aqui. E aqui eu vou colocar o auth header primeiro e depois o options.headers. Porque dessa forma a gente não vai sobrescrever. Então, olha só, a gente passa primeiro aqui o auth header e aí depois o options.headers vai vir em seguida, porque se a gente passar essa mesma propriedade aqui lá quando a gente chama o plugin nas telas, então essa propriedade vai ser sobrescrita. No caso, o options.headers aqui vai ter prioridade.
E aí, quando a gente está criando plugins no Nuxt, a gente tem a opção de injetar esse plugin na instância do Nuxt. Nesse caso aqui, ó, no return, a gente retorna um objeto com a propriedade provide. Esse provide, ele é um objeto também, e aí a gente coloca uma propriedade aqui, ó. Nesse caso vai ser HTTP, por enquanto vai ser um objeto vazio, só para a gente exemplificar. Isso na prática seria o seguinte: esse HTTP lá nas telas, nos nossos componentes view, a gente consegue utilizar ele usando o $HTTP, dessa forma, que já já eu vou mostrar para você como funciona, tá? Então aqui a gente criou a base do nosso plugin, mas para finalizar a gente vai criar uma pastinha aqui de services. E aqui dentro eu vou separar meio que por, digamos, módulos, né? Vou ter uma outra pasta aqui chamada user. Aqui eu vou ter um index.ts e eu vou ter também types.ts para ficar bem separadinho. Certo? Então vamos começar aqui pelas tipagens. Aqui eu vou ter um user profile, que seriam os dados do usuário. Vou ter aqui um ID, name, que vai ser uma string, vou ter um e-mail. Certo? Isso aqui já vai ser suficiente. Um ID, um name e um e-mail. Também vou ter um user product. Esse cara aqui vai ter um ID, vai ter um name e vai ter um price. Beleza, então agora vamos criar aqui a nossa classe de serviço. Vamos ter aqui então a classe userService. Aí a primeira coisa que a gente vai ter aqui vai ser uma variável privada chamada fetch. E aqui ela vai ser do tipo fetch. Ó, repare que esse fetch ele vem lá da biblioteca OFetch, então por isso que a gente instalou ela como dependência de desenvolvimento aqui. Tá, aí aqui no construtor é que a mágica acontece, olha só. A gente vai receber uma instância do fetch e vai repassar esse cara para essa variável privada. Aqui eu vou mudar a tipagem e vou deixar n, porque os tipos são um pouquinho diferentes. Embora seja a mesma biblioteca com as mesmas funcionalidades, repare que esse fetch create aqui, ele tem uma tipagem diferente, olha lá, ele retorna um unknown e um nitro fetch request, e a gente não tem acesso a isso. Então aqui eu vou deixar n, mas a gente está deixando a tipagem fixa aqui na declaração da variável, ainda assim a gente vai ter um bom autocomplete, tá? Então primeiro aqui eu vou ter um get user profile. Então aqui await fetch, eu vou tipar ela, mas primeiro eu vou passar aqui o endpoint. E o endpoint vai ser barra user profile.
E aqui a gente tem todas as opções ali do cifrão fetch, tá? Então aqui eu consigo colocar qual que é o método, por exemplo, e tudo aquilo que tem lá na documentação do OFET. Beleza. A tipagem aqui então vai ser um iUserProfile. E aqui eu vou retornar a resposta do endpoint. E agora eu vou ter um getUserProducts. Ó, então, mesma coisa. A gente está usando o fetch interno aqui, que é privado, passa qual que é o endpoint e passa as configurações de requisição. E aqui a tipagem dele. Certo, agora que a gente tem a nossa classe de serviço já pronta, aliás, faltou retornar esse cara aqui. Certo, agora sim. Agora que a nossa classe de serviço está pronta, vamos voltar lá no plugin. E aqui no plugin a gente vai fazer algumas alterações. Primeira coisa, a gente vai importar a classe de serviço. Ah, pera aí que tem uma coisa errada aqui, ó. Essa pasta Services ela não deve ficar dentro de plugin, tá? Ela tem que ficar na raiz do projeto. Beleza, então importamos aqui a nossa classe e aqui a gente vai criar uma interface chamada iHttp. E aí, a propriedade user do tipo userService. Aqui no final do nosso plugin, a gente vai criar uma outra variável chamada http services, que vai ser do tipo iHttp. Aí a propriedade user vai ser igual a new user service, tá? E aí, como a gente está instanciando a classe no construtor, lembra que a gente colocou aqui no construtor para receber a instância do fetch? Então agora a gente vai pegar esse fetcher aqui, que é a instância que a gente criou com as configurações básicas, e repassar para esse cara. Certo? Então dessa forma, quando a gente estiver lá inicializando a aplicação, o Nuxt vai inicializar esse plugin, vai criar a instância do fetch com essas configurações iniciais aqui que a gente precisa, de base URL, de interceptors e tudo mais. E aí para toda classe de serviço que a gente criar, a gente repassa essa mesma instância lá para dentro. Dessa forma, a gente garante que só vai criar uma instância para ser utilizada nas classes de serviço, ao invés de ficar criando instância uma para cada classe de serviço, né? Dentro da classe mesmo, a gente cria uma única vez e repassa. Certo? E aí agora para finalizar, aqui a gente tira esse objeto e coloca http services, tá? E aí sempre que a gente for criando classes novas de serviço, a gente vem aqui nessa interface e aumenta uma propriedade aqui e aumenta uma instância aqui, beleza? Então o nosso plugin está pronto, está criado. Deixa eu fechar um pouco de coisas aqui. Aí agora só para a gente ver esse negócio funcionando, vamos criar aqui os endpoints então. Aqui dentro de server eu vou criar uma outra pastinha chamada API. E aí dentro de API a gente
gente vai ter dois arquivos, que seriam os dois endpoints. Eu vou ter aqui o user profile e também vou ter um user products. Certo, vamos começar aqui então pelo user profile. Aqui eu não vou aprofundar muito nessa parte de servidor e APIs aqui dentro do Nuxt, mas deixa aqui nos comentários se você quer saber mais sobre essa parte aqui de server-side do Nuxt, de criação de APIs e tudo mais, que aí eu faço um outro vídeo mais focado nessa parte, tá bom? Mas basicamente aqui no Nuxt funciona assim. Toda vez que a gente vai criar um endpoint ou alguma coisa do lado do servidor, a gente tem que exportar uma função e essa função se chama Define Event Handler, tá? Ela se chama Define Event Handler. E aqui essa função, ela tem uma função de callback dentro dela que recebe o event. E dentro desse event tem tudo que a gente precisa aqui, tá? Aqui a gente tem a request, a gente tem os headers, tem tudo. E aqui a gente quer verificar se no header da requisição tem essa informação aqui, ó, do authorization. Inclusive, eu vou copiar ela daqui. Olha só. Auth header. Tá, então aqui, ó, eu posso usar a função getHeader passando o event e aí eu falo qual que é a propriedade que eu quero tirar de dentro do header, tá? E aqui eu vou fazer uma validação. Se não tem o auth header ou se o valor desse auth header for diferente desse beater XYZ aqui, que é o que a gente está passando lá nas configurações do plugin, então eu vou retornar um send error, repassando aqui dentro o event e também create error. Certo? Por quê? O send error ele vai dizer para o servidor do Nuxt que a gente está dando um throw aqui em alguma exceção, e o create error a gente consegue customizar. Então aqui eu tenho um status code que eu vou passar 401 e eu posso passar um status message, tá? Beleza, mas se esse cara tiver o header, então eu vou retornar aqui um objeto, que seria os dados ali do perfil de usuário. Dessa forma aqui já resolve. Aí eu vou copiar tudo isso aqui para reaproveitar nesse outro endpoint aqui, que a estrutura vai ser bem parecida. O que vai mudar é simplesmente o retorno, porque aqui a gente vai retornar os produtos desse cara. Então aqui eu quero retornar um array. Então, primeiramente aqui eu tenho o ID, name, e eu vou ter um price. E aqui eu vou retornar o segundo produto. Bom, dessa forma aqui já é suficiente.
Beleza, então a gente criou os endpoints aqui e criamos o plugin. E como que a gente utiliza esse plugin lá na tela? Bom, vamos voltar aqui então na página do OFAT. Certo. Aí aqui, olha só, a gente vai ter uma estrutura bem parecida, tá? A gente vai ter uma div. Opa. A gente vai ter uma div aqui com um VIF para dizer que está carregando. Uma outra div para indicar que teve um erro. E por fim, aqui a gente vai ter um pré com o VELSE, e aqui a gente vai imprimir então os dados do usuário. Tá, logo abaixo a gente vai ter um botão e aí no clique desse botão a gente vai chamar uma função chamada fetchUserProducts. E aqui a gente vai ter mais ou menos a mesma estrutura, tá? E aqui a gente vai verificar se existem produtos para esse cara. Então, se tiver produtos, a gente vai exibir esses produtos aqui. Beleza, nosso template vai ficar dessa forma. E aqui no script, aqui a gente vai ter uma pequena diferença que eu vou utilizar aqui TypeScript, tá? Então, vamos lá. Para a gente utilizar aquele nosso plugin, a gente vai fazer o seguinte, ó. O Nuxt 3, ele tem um composable aqui chamado use Nuxt app. Esse composable, ele retorna a instância do Nuxt. Então aqui o use Nuxt app, a gente pode vir aqui e de dentro dele a gente tira o HTTP. Então, aqui de dentro desse composable, use Nuxt app, ele retorna a instância do Nuxt. E aí aqui dentro a gente consegue extrair o cifrão HTTP, que é o nosso plugin. Repare que aqui a tipagem dele não está muito bem. Ele está falando que o tipo aqui não é conhecido. Isso acontece porque
o Nuxt ele gera a tipagem das coisas em tempo de compilação. Aqui ele não está funcionando ainda, mas na hora que a gente rodar o build aqui, ele vai gerar a tipagem e aí a gente vai conseguir ver isso de uma forma melhor. Beleza, e aqui na inicialização eu já quero ter os dados do usuário. Os dados do produto não são tão interessantes assim na hora que carrega a página, mas eu preciso ter os dados aqui, pelo menos do perfil de usuário, para exibir na tela. Daí, para fazer isso, olha só aonde que a gente vai cair de novo. Vamos voltar aqui para o Use Async Data. Aqui eu vou dizer que a chave única dessa requisição se chama User Profile. E aqui então eu vou usar o nosso http://user.getUserProfile. Certo? E aqui vou pegar o data, renomear isso para user profile, vou pegar o pending e vou pegar o error. Vou tirar essa parte aqui por enquanto. Deixa eu deixar comentado aqui por enquanto. E vamos rodar aqui a aplicação, tá? Agora, olha só que interessante. A gente rodou a aplicação aqui e no momento de fazer o build, repara que o Nuxt foi lá e já injetou os plugins que a gente adicionou. E aí nesse momento que ele injetou os plugins, ele gerou a tipagem pra gente. Então, olha só, quando a gente passa o mouse aqui, o cifrão HTTP ele já sabe que é do tipo iHTTP. Aqui dentro, quando a gente chama o user, ele já sabe que é do tipo user service. E aqui ele já fala qual que é o tipo de retorno da função que a gente está chamando também. Então, vamos descomentar essa parte aqui agora. E aqui, a gente vai ter então isLoading Products, que vai ser um ref de false. E aqui a gente vai ter User Products, que vai ser um ref, e aqui o tipo dele é iUser Product Array, certo? Vamos adicionar a importação aqui. E aqui então a gente vai implementar a nossa função aqui fetchUserProducts, certo? Aqui vai ser um pouco diferente pelo seguinte, só para você entender de forma bem clara a diferença. Eu utilizo o useFetch ou useAsyncData apenas quando eu quero carregar alguma informação na inicialização da página, tá? Se eu for fazer aqui uma aquisição do tipo post, put, delete, alguma coisa nesse sentido, eu não vou usar esses composables. Ou
mesmo se eu queira fazer uma requisição do tipo get, mas que eu não preciso dela logo que a tela é inicializada, eu também não preciso, aliás, eu não devo utilizar o useAsyncData, tá? Nesse caso aqui, como a gente vai carregar os produtos depois que a tela já estiver carregada, a gente vai clicar num botão e carregar manualmente, a gente vai criar a função da forma convencional que a gente sempre criou. Então aqui eu vou colocar um try-catch. Beleza, então aqui ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o userProducts.value é igual a, aí eu vou chamar então a função getUserProducts lá do nosso plugin HTTP, tá? E agora vamos então acessar a nossa página aqui do OFAT. Ó, então aqui a gente já carregou os dados do usuário e agora eu vou carregar os dados do produto. Certo? Então, só recapitulando aqui de uma forma rápida, o Composable UseFetch é para a gente fazer requisições mais simples, né? Então, digamos aqui que a gente só quer pegar alguma informação e não tem que fazer muita configuração e nem muita tratativa de erros ou coisas do tipo. A gente pode utilizar então o UseFetch, passando simplesmente o endpoint ali e utilizando a função transform para a gente pegar somente as propriedades que a gente realmente precisa, tá? O useAsyncData é um pouco mais customizável, a gente consegue aqui dentro do useAsyncData passar uma função e dentro dessa função aqui a gente consegue fazer a requisição para mais de um endpoint ao mesmo tempo, a gente consegue utilizar bibliotecas de terceiros para fazer a requisição e aí aqui a gente não precisa utilizar o transform, a gente pode retornar o objeto da forma que a gente precisa sem utilizar o transform, aqui dentro da função assíncrona que a gente passa como callback mesmo. E aí a gente tem a opção aqui do watch, né, caso a gente queira passar alguma variável que seja dinâmica. Imagina que a gente está fazendo uma requisição para um endpoint que seja paginado, então é bom a gente passar essa variável da página aqui no watch, então toda vez que o usuário clicar lá para trocar a página, a gente refaz a requisição com o novo valor da página. Porém, se a gente quiser fazer uma coisa mais elaborada, né, a gente consegue utilizar o cifrão fetch de uma vez. Então, o ideal é que a gente crie um plugin que vai criar a instância desse cifrão fetch aqui para a gente com as configurações básicas. E aí a gente vai separando ali por classes de serviço e repassando essa instância, porque aí a gente consegue extrair de dentro da instância do Nuxt aqui aquele plugin que a gente criou, e aí o plugin por sua vez já acessa as classes de serviço. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha te ajudado a esclarecer melhor como que a gente trabalha com requisições dentro do Nuxt 3. Deixe aqui nos comentários também o que você achou, qual foi a sua percepção sobre essa nova forma de trabalhar com requisições e APIs aqui no Nuxt 3. E se você quiser mais vídeos de Nuxt 3, deixe aqui nos comentários também, tá bom? Não esquece de dar o like, compartilha com seus amigos e até a próxima!